Posicionamento de marca, sabe? Muita gente acha que é só sobre ter um visual bonito, né? Um feed arrumadinho, cores que combinam. Mas e se eu te disser que, na verdade, essa é a decisão mais estratégica de todas, aquela que realmente define o crescimento de um negócio? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos começar falando de uma coisa que, olha, acontece muito. Aquela sensação de frustração, sabe? De colocar uma energia enorme no trabalho, um esforço gigantesco, mas o negócio parece que não sai do lugar, não cresce na mesma proporção. É um sentimento bem real para quem empreende. Então, a pergunta que fica no ar é essa: será que o negócio está se movendo, mas sem avançar de verdade? Se a resposta for sim, a ideia aqui é a gente clarear um pouco esse caminho. E se o negócio já vai bem, ótimo! As ideias que vamos explorar podem fortalecer ainda mais essa jornada. Agora, vamos direto ao ponto e quebrar um mito gigante. Muitas vezes, a ideia de posicionamento fica presa numa armadilha. A armadilha da estética, daquela busca sem fim por uma perfeição visual que, no fim das contas, nem sempre vira resultado. Sabe qual é a visão mais comum? É achar que se posicionar é ter um feed impecável nas redes sociais, uma paleta de cores profissional, um logo novo todo arrumadinho e combinando. E olha, esses elementos são importantes sim, mas eles são só a pontinha do iceberg. E aí, quando o foco fica só nisso, a gente entra num ciclo vicioso, sabe? Um ciclo frustrante de ajustes que nunca acabam. A casa está sempre sendo arrumada, fica cada vez mais bonita, mas a sensação de que o mercado não enxerga o valor de verdade, ela continua. É um ciclo que não gera crescimento real. Beleza. Então, é aqui que o jogo vira. O ponto central é esse. Posicionamento não é sobre estética, é sobre tomar uma decisão. Uma decisão consciente. Imagina que o mercado é um grande supermercado. A pergunta de verdade é: em qual prateleira o seu produto ou serviço estaria? E com isso, a gente chega numa nova definição, uma que é muito mais poderosa. Posicionamento é a decisão estratégica de ocupar um lugar de destaque, um lugar mais alto na prateleira do seu nicho específico. A analogia é bem simples, na verdade. Lá na prateleira de baixo ficam aqueles produtos mais fáceis de pegar, que todo mundo alcança, geralmente de menor valor. Já na prateleira de cima ficam os itens especiais, os gourmet, mais caros, que exigem um esforço a mais para pegar. A pergunta é: qual prateleira o negócio quer ocupar? E olha só, escolher essa prateleira significa tomar umas decisões bem importantes. Primeiro, para quem exatamente se está falando? Segundo, o que se faz com excelência? E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, o que se decide não fazer? Porque é se especializando numa fatia do mercado que se constrói autoridade de verdade. Tá, mas e se essa decisão não for tomada? O que acontece? Bom, aí o negócio entra num terreno bem perigoso. Um lugar onde a única forma de competir acaba sendo o preço e não o valor que se entrega. Funciona mais ou menos assim, é uma espiral para baixo, saca? Sem clareza, o mercado fica confuso, não entende rápido o que o negócio faz. Se o mercado está confuso, o negócio não vira a primeira opção na cabeça do cliente. E quando o valor não está claro, a única régua que sobra para o cliente comparar é o preço. E é exatamente aqui que a gente precisa separar duas coisas que são, olha, fundamentais: preço e valor. Preço é o número, é quanto custa, simples assim. Agora, valor é a transformação, o impacto real que o serviço ou produto causa na vida do cliente. É aqui que o jogo muda completamente. Então, da próxima vez que alguém reclamar do preço, a resposta pode virar o jogo. Uma frase como essa não é uma defesa, é quase um convite. É uma oportunidade de aprofundar a conversa e mostrar a transformação real que está sendo oferecida. Aí, quando o posicionamento está claro, está forte, o objetivo muda completamente. O trabalho deixa de ser convencer cada novo cliente do zero e passa a ser sustentar com consistência a posição que já foi escolhida. Pensa assim, a ideia é que o público certo, aquele que se quer atrair, já entenda a proposta de valor só pela comunicação. O esforço muda da persuasão para a consistência. O convencimento vira uma consequência natural dessa clareza. Mas o que é esse tal de sustentar na prática? Bom, é manter uma mensagem sempre clara e consistente. É manter o foco naquele nicho de mercado que foi escolhido. E um ponto crucial é tomar decisões pensando nos objetivos do negócio e não na aprovação dos outros.
E claro, tem que se preparar porque as críticas vão aparecer. É a batata. Frases como, nossa, tá muito caro, ou, ih, a fama subiu a cabeça, podem surgir. O mais importante é acreditar no propósito e na estratégia, e não depender da aprovação de fora. Porque, no fim do dia, essa decisão de se posicionar, ela não é para limitar, muito pelo contrário. É um ato que fortalece. É sobre assumir, com toda a clareza, o seu lugar no mercado. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo que a gente está conversando. A força de uma marca não vem de tentar ser tudo para todo mundo, mas sim de ser a escolha certa para um público específico. É sobre parar de tentar se encaixar e finalmente começar a ocupar o seu próprio espaço. E é isso. Esse é o grande objetivo. O verdadeiro posicionamento acontece quando a percepção do mercado está tão alinhada com a sua estratégia que as pessoas entendem o seu valor antes mesmo de você precisar se explicar. A sua reputação fala por si. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Quais decisões estratégicas o negócio talvez esteja adiando, só por medo de desagradar? Lembre-se, assumir o seu lugar na prateleira que você escolheu. Esse é o primeiro passo para construir uma marca que é forte de verdade.